Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essa premiação para o Goiás ficar na Série A do Campeonato Brasileiro, algo que existe desde janeiro, desde a primeira rodada, desde o planejamento para essa temporada de 2023, é algo líquido e certo. Como todos sabem também, o Goiás que entrou na zona de rebaixamento na última rodada, após a derrota inaceitável diante do Bahia na Serrinha, mais um duelo direto perdido, jogando sobre os seus domínios e ficando um ponto de distância do próprio Bahia. Por a rodada ter sido tão ruim, tão desastrosa, com todos os adversários diretos ganhando e o Goiás perdendo, a gente olhando agora está só um ponto atrás na zona de rebaixamento, nem parece ser tão ruim assim. Apesar que você olhando dentro de campo, a situação eu vejo que um rebaixamento é quase que inevitável. Ainda assim restam 12 jogos. Se é isso que a gente tem que buscar o melhor possível, né? Dentro das possibilidades. É muito melhor nesse momento acreditar, apoiar e ir até o final do que já entregar as betas, cair para a Série B do Campeonato Brasileiro e no ano que vem ter que remar tudo de novo. Uma informação confirmada pelo senador o Jorge Cajuru no seu programa diário que ele tem na rádio Band News de Goiânia e foi trazida pelo jornalista o André Rodrigues do Thiago Menezes através do seu Twitter. Um abraço aí para o Thiagão. Ele colocou o seguinte, abre aspas: a diretoria do Goiás criou uma nova modalidade de premiação para o elenco escapar do rebaixamento. Agora o bicho será pro jogo e caso o Verde fique na Série A, os valores podem chegar aos R$500 mil. Esta informação do Thiago Menezes. Aí ficou assim um pouco ampla, nem o Thiago conseguiu confirmar, até vi outros comentários dele lá no Twitter, se isso seria por jogo ou para escapar, se esse valor seria pago após as partidas ou somente pago se o Goiás de fato ficasse na Série A do Campeonato Brasileiro após as 38 rodadas. Pelo que eu pude apurar, seria R$500 mil por vitória, algo próximo de 15 a 20 mil por jogador, e seria pago apenas se o Goiás ficasse na Série A do Brasileirão, ou seja, ao término da disputa da primeira divisão nacional. Esta é o cenário que eu pude entender e apurar outras informações. Porém, um acréscimo até mesmo surgiu agora um pouco antes de eu gravar o vídeo, lá do pessoal do Imprensa Verde. Um abraço aí para o Imprensa Verde no Instagram. Eles colocaram o seguinte, vou deixar aqui para vocês, abre aspas: não há uma premiação de R$500 mil por vitória no Goiás, como está sendo circulado nas redes sociais. O Goiás tem uma premiação mensal aos atletas, já acordado desde janeiro. Nesta Série A, ela acontece após o time fechar o mês fora da zona de rebaixamento e os valores aumentam com a melhor colocação na tabela. No jogo contra o Bahia, houve um bônus de R$500 mil em caso de vitória, dividido entre as 33 cotas, né, jogadores titulares, reservas e comissão técnica, mas esse bônus não ocorreu, pois o Goiás foi derrotado. Então a premiação já existe, mas não há R$500 mil por vitória. Não neste momento. Em tempo, há uma premiação bônus caso o time não rebaixe, que será dada em dezembro. Fecha aspas. Muito obrigado ao pessoal também do Imprensa Verde. E algo que eu já vinha comentando também, o Goiás que desde 2021 vem fazendo essas bonificações mensais, que assim como em qualquer loja, principalmente em ramos aí de vendas, né, essa premiação ao final do mês, atingindo as metas, que assim, não é tudo perfeito do mundo, mas que algumas coisas elas acabam funcionando bem. E esta parte da meritocracia de você fazer mais e receber mais, eu acho que é algo totalmente justo. Outras coisas também, esse valor pago mensal. O Edminho também em entrevista à Rádio Band News, ele explicou isso, se eu não estiver enganado, antes de começar o Brasileirão, ali em meados de abril, onde ele até revelou que se o Goiás por acaso fosse campeão brasileiro, basicamente toda a premiação da CBF seriam destinadas aos jogadores, ou seja, toda a quantia basicamente de um Goiás eventualmente campeão brasileiro seria repassado aos atletas. E ele comentou desta forma também, uma premiação onde o Goiás traçou ali os 12 principais concorrentes a escapar do rebaixamento, e com mais o Goiás ficando à frente na tabela de classificação desses clubes, o Goiás iria pagar um bônus para o jogador. Ou seja, além de ficar fora da zona de rebaixamento, esse acréscimo por cada clube, por exemplo, o Goiás terminar em 15º e ficar na frente, por exemplo, de um mês do Cuiabá, que está em 16º. Aí os jogadores, além de receber esse bônus de ficar fora da zona de rebaixamento, um acréscimo também por estar à frente de um outro concorrente direto, no caso, estando na 15ª colocação, a fim de explicação aqui no vídeo, né? Então existe sim essa premiação no Goiás, mas que segundo
Imprensa Verde, não para o campeonato inteiro, apenas algo esporádico, pontual para o jogo contra o Bahia. Infelizmente acabou não funcionando, né? Se ainda com 500 mil reais por jogo, que beleza, dividindo para todo mundo, não é uma grana que vai mudar a vida de ninguém, 15, 20 mil reais, mas para um jogador de alto nível já é uma viagem aí para qualquer região litorânea do Brasil no final do ano, né? Querendo ou não, já é uma grana extra. Não houve, não teve esse pagamento após a derrota diante o Bahia, e que, segundo a Imprensa Verde, não será pago por vitória até o final do Campeonato Brasileiro, mas que já existe sim um bicho acertado, caso o Verdão consiga a sua manutenção pelo terceiro ano consecutivo, né, na Série A do Campeonato Brasileiro. Pode deixar a sua opinião a respeito desse assunto, e depois agora eu quero falar também a respeito por que não pega esse dinheiro e investe na contratação de jogador.